Oscar Cox, filho de um cidadão inglês, fundou o Fluminense Futebol Clube, primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro. O estádio das Laranjeiras foi o primeiro estádio de cimento da América Latina. Laranjeiras é o berço da seleção brasileira. Recebeu o primeiro jogo da seleção e vários outros seguintes. Recebeu jogos dos primórdios da Copa América, onde o Brasil foi campeão. A seleção nunca perdeu jogando nas Laranjeiras em todos os anos de parceria. O Fluminense é o único clube de futebol do mundo a receber a Taça Olímpica, pelo apoio aos Jogos Olímpicos que sediou nas Laranjeiras. O Fluminense é campeão da Copa Internacional de Clubes de 1952, os primórdios do Mundial de Clubes. Pode comemorar que o Fluminense é o campeão carioca de... Campeão da Taça de Prata, campeão do Brasil de 1970. Ser Fluminense é muito bom, é muita felicidade. Acaba o jogo no Maracanã! Fluminense, campeão do Brasil em 1984. Mas como em toda a história de amor, história visceral, o Fluminense também teve suas manchas. Dezembro de 97, o Fluminense vai para a segunda divisão pela segunda vez. Humilhação e desespero. Volta Redonda caiu para a terceira divisão. Foram rebaixados também o Juventus de São Paulo, o Americano de Campos, o Náutico, o Atlético de Goiás e o Fluminense. O time carioca não conseguiu vencer o ABC em Natal e amarga mais um vexame inédito na história do... Tristeza em campo, revolta na arquibancada. A tragédia anunciada se confirma. Terceira divisão! Por falha nossa, foi desespero da torcida, a gente saiu mais uma vez de derrota, porque esse empate é uma derrota. Sou tricolor, tô cansado de sofrer. Sou tricolor, tô cansado de sofrer. O time não vai subir para a primeira divisão, o nosso medo é o time ir para a terceira divisão. Isso é uma vergonha para a nação tricolor, isso é uma vergonha, cara. E a gente aqui passou momentos bem ruins, mas eu nunca remeti, sempre estava presente. E o Fluminense pode ir para qualquer divisão que eu vou estar junto do Fluminense, do mesmo jeito que eu estou hoje, indo para o Mundial em Jeddah. Se tiver que ir para uma birosca na cidade do interior de qualquer lugar para ver Fluminense jogar qualquer série, eu vou estar lá. Você era muito novo quantos anos, né? Você não ia em jogos, ou só um ou outro? Eu não ia em jogos? Não, eu passei em jogos na Série C. Se tem um tricolor de verdade, sou eu. Eu, meu pai, meu irmão. Eu sou nascido, meu primeiro jogo. Eu não sei dizer se foi meu primeiro ou segundo jogo, mas eu lembro de Leonardo. Eu fui em Fluminense e Anapolina, pela Série C. 1-0 Anapolina no Maracanã. Que é isso, cara? Que é isso? O time do Fluminense tinha um atacante chamado Aguinaldo. O apelido desse cara era Bunda de Vaca. Sabe por quê? Porque ele só fazia merda. Porra, como é que você tem um atacante chamado Bunda de Vaca, bicho? Não dá. E aí tinha uns molequinhos... Beleza, Roger, meio campo. Porra, jogava muito. Mas o cara tinha 12 anos, bicho. Veio a ser um grande jogador? Veio a ser um grande jogador. Mas tu vai jogar esse cara aí pra disputar Campeonato Brasileiro? Tomou dentro. Mas eu tava lá vendo o Fluminense da Anapolina. Eu tenho essa lembrança desse jogo, porque foi marcante. Eu lembro também mais ou menos nessa época. Eu não sei se eu tava no Maracanã, eu acho que não, mas eu lembro assim de ser zoado por amigos de que o Fluminense vai jogar contra o Motoclube do Maranhão. Porra, bicho! Você sabe o que é o teu time do coração? Enquanto o Vasco tá ganhando um título intercontinental, o teu time tá disputando contra os vovôs que dirigem moto no fim de semana? Que é isso, bicho? Eu sou tricolor, porque nessa época, enquanto todos os meus amigos estavam esfregando na minha cara a bandeira do Vasco, bandeira do Flamengo, melhor ataque do mundo, sabe, Romário Edmundo, eu tava com o pior ataque do Rio, Aguinaldo, Magno Alves e Rony, mas eu tava lá. Fluminense é Anapolina do Maranhão. Motoclube do Maranhão, tava lá.
Fluminense com gestões horrorosas. O Fluminense teve muitos presidentes muito ruins, né? Então, o Fluminense teve gestões que, se fosse um time convencional que não fosse da grandeza do Fluminense, o Fluminense talvez tivesse acabado ou ficado morto aí pela vida. Mas como o Fluminense é enorme, gigante, né? Ele conseguiu sair da tumba e voltar, né? De uma maneira incrível. O Fluminense caiu para a Série B, aí foi aquela descoberta de papeleta, aquela sujeirada total, né? Que aí a gente foi banida do futebol, e aí jogou de novo, caiu de novo, aí caiu para a Série B, jogou a Série B, caiu para a Série C, uma coisa bizarra, não tinha dinheiro, não tinha pagamento, era cheque sem fundo. O Fluminense viveu um caos, pessoas queriam acabar com o futebol do Fluminense, e onde entra o presidente Davi Fischer, que não deixou isso acontecer. E aí nós ganhamos a Série C, íamos jogar a Série B, mas teve aquela confusão toda, Gama na Justiça Comum, Sandro Hiroshi, Botafogo rebaixado, que ia, aí foi para a Justiça, do caso Sandro Hiroshi, aí aquela bagunça de futebol, o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense simplesmente não tem nada a ver com isso. Naquele momento, o Fluminense, aí vários clubes jogam a Copa João Avelange, e o Fluminense ali, de lá para cá, nunca mais tem queda. Tivemos alguns momentos difíceis, mas sem cair, né? Coisa que o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Vasco, né? Ontem quase caiu pela sexta vez, né? Então são cinco de segunda divisão. Uma história pesada, em um curto espaço de tempo, né? Fluminense, quem te viu, quem te vê. Tradicional representante da elite do Rio de Janeiro, o tricolor carioca está à beira da morte. As dívidas ultrapassam os 30 milhões de reais e aumentam cerca de 800 mil reais todos os meses. Praticamente penhorados, os bens do clube devem ir a leilão para saldar compromissos trabalhistas. Jogadores e funcionários não recebem há meses. O time de futebol, recordista de títulos no estado, disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e corre sério risco de cair para a terceira. Após 9 décadas de glórias, o Fluminense e sua imensa torcida não conseguem acordar de um pesadelo. Eu era muito novo nessa época, né? Vou te contar o que eu me lembro desse contexto de Fluminense caindo da B para C, né? E o porquê que eu acho isso. O que eu lembro de contexto é que, Botafogo campeão em 95, campeão brasileiro em 95. Flamengo, se eu não me engano, mais ou menos nessa época tinha lá Romário, acho que o Romário já tinha ido para Barcelona, importado, alguma coisa assim, aí já não sei direito. E Vasco 98, campeão das Américas, 2000 disputando o Mundial. Enfim, Eurico, né, desbravando o Vasco. Então você imagina, o Rio de Janeiro era tudo menos o Fluminense, né? E o Fluminense naquela época, historicamente por péssimas gestões, e por montar times para disputar campeonato de bairro, a verdade era essa, se ferrou. Então o Fluminense achou o quê? Que para jogar num Fla-Flu, com todo respeito, Renato Gaúcho, ídolo, mas bastaria repetir um time que ganhou em 95 do Flamengo, com gol de barreira do Renato, não ia rolar. Mas tinha que investir pesado, tinha que, para se tornar um grande clube, para fazer frente com outros grandes clubes, você tem que montar um grande time, tem que ter uma grande estrutura. Não dá para você fazer um checklist de um meia bom, um atacante bom, um zagueiro bom e vambora. Não é assim que funciona. Então naquela época faltou isso tudo, faltou essa visão de futebol, faltou precisão em contratação, faltou gana para querer montar um time melhor do que o dos outros, e evidente, imagino, deve ter faltado dinheiro para isso também. Agora, o que não sobrou foi péssimo resultado, né? Cá entre nós. Aí a coisa desandou. Cabeça não. Em 2019, não, foi em 2009, né? O Fluminense estava indo para a Série B, né? Todas as críticas do Muricy têm o aval da diretoria tricolor. Eu coaduno da mesma opinião do Muricy. O Fluminense não tem estrutura hoje e todo o meu trabalho durante esses 3 anos vai ter um foco muito grande, como eu já tinha avisado antes. O foco vai ser naquilo que o Muricy sentiu que não deu condições para ele continuar o trabalho dele. Para que nunca mais o Fluminense se depare por uma situação como essa. O técnico não se sentir em condições de progredir mais com o time em decorrência da estrutura do Fluminense. Como eu trabalhei desde 70 lá, aquilo sempre teve defasado. Mas foi se levando, foi se levando. Só é grande quem pensa grande. O Fluminense, para sair realmente dessa segunda divisão e passar para a primeira, vai ter que ter um outro tipo de investimento que não teve em 99. Aqui é impossível treinar aqui. O time já sai derrotado desse vestiário. As condições eram as mais precárias possíveis.
o Fluminense não oferece condições para os seus profissionais. O CT das Laranjeiras tem apenas um campo para treinos. Falta concentração, cozinha e um espaço maior para o departamento médico. O Fluminense precisa realmente pensar grande. Pensar grande é sair dali, dar mais conforto aos treinadores, aos jogadores, para que eles possam se preparar melhor. E o Fluminense voltou, as coisas aconteceram, foram estruturando, a Unimed veio naquele momento, a Unimed foi fundamental, Celso Parros, onde alcançamos o bicampeonato brasileiro, o campeonato da Copa do Brasil primeiro, o bi-brasileiro, campeonatos estaduais também. Você tinha medo do time não voltar da C ou da B? Não, estava escrito. Porque teve muito... O pessoal muito reclamou que aí houve uma situação lá, mas isso tudo é futebol, cara. Eles se entenderam lá, não, vamos botar o Fluminense lá e acabou. Eles resolveram, acabou. Eu pergunto porque teve clubes grandes que caíram e não conseguiram retornar. Isso nunca te causou medo, receio? Não. Isso nunca passou pela cabeça, não. A virada de chave para o Fluminense sair da Série C, de fato, foi a mesma coisa que fez ele entrar lá, né? Primeiro, o Fluminense entrou lá porque os ditos grandes tricolores da época não fizeram pelo Fluminense o que o Fluminense fez por essas pessoas, né? Então, largaram o clube, péssima gestão, o Fluminense acumulou problemas e foi parar na Série C. Como que o Fluminense sai de lá? Isso é histórico. Qualquer pesquisa no Google. Carlos Alberto Parreira. Cara com Copa do Mundo nas costas, tricolor, nato, abraçou o Fluminense. Falou, não vou deixar esse time ali. Então, a gente precisou de um tricolor, talvez um dos maiores tricolores de todos os tempos, resgatar a gente no fundo do poço. O cara foi lá, o cara estava no auge. Imagina você no auge da sua carreira ajudar alguém que está no pior momento possível. Foi o que esse camarada fez. Ele arriscou a própria carreira em prol do clube dele. Eu nunca vi ele dizer assim, só tem um clube. Imagino que, como profissional, ele deve ter carinho por vários clubes, mas eu tenho certeza que o coração desse cara é tricolor. Certeza absoluta. E foi ele que resgatou a gente. Aí ele ainda trouxe investimento, trouxe estrutura, trouxe conhecimento de quem, campeão do mundo, sabe como que o futebol funciona, sabe o que tem que ser feito, como administrar um clube. E profissionalizou até então que acabou virando um trato de clube de bairro, né? Naquela época, infelizmente, era o que estava acontecendo. Sem coragem, você morre atropelado ao atravessar a avenida. A diretoria fez, junto com o presidente, um apoio bancário ao presidente. Levei o Nelson Rodrigues, o Papa Tricolor. O Nelson Rodrigues disse para ele a frase histórica que o Fluminense nasceu para a eternidade. E que, naquele momento, o presidente eleito estava querendo fazer um time, e não era um time, era um timaço. E ali foi um start do retorno do Fluminense com maestria. O Fluminense é o berço do futebol brasileiro, onde foi onde tudo começou. A história do Fluminense é muito pesada, é linda. Então a camisa pesa, a história pesa, e isso fez a diferença. A gente sabe que Manuel Schwartz tem uma história linda, tricampeão carioca, campeão brasileiro, uma pessoa de respeito. O Fischer não deixou o Fluminense acabar, a gente sabe disso, e Horta fez a máquina, mas depois acabou se desfazendo. Tem muitas pessoas que não gostam do presidente Horta, mas é um cara que fez a máquina, né? Construiu aquele timaço que o Fluminense teve, para mim, um grande time de todos os tempos, só que naquela época o que valia era o Campeonato Carioca. A gente ganhou o Bicarioca. E o brasileiro não tinha o peso que tem hoje. Né? Mas dá essa volta por cima pela grandeza do tamanho do Fluminense. Tem clubes que não dão a volta por cima. Eles caem no ostracismo e morrem. Muitos não voltaram. Ficam estagnados. O Fluminense, como é o berço do futebol brasileiro, onde começou a seleção brasileira, onde os clubes jogaram nas Laranjeiras, né? Um grande campeão, o detentor da Taça Olímpica, que nenhum desses tem. Né? Então, assim, esse clube não ia cair no ostracismo. A gente sabia que tinha algo muito grande ali para poder ele não resgatar tudo que sempre foi dele, né? Você era muito pequeno na época que o Fluminense caiu. Você tem alguma memória posterior que você pesquisou, ou você nunca pesquisou sobre Série B, Série C? Não, já pesquisei um pouco, muito por conta de zoação, para entender um pouco a história, né?
Eu costumo dizer, até com certo orgulho, assim, de que muito se fala, o Fluminense jogou a Série C e tal. Pô, cara, um time que jogou a Série C em 99 e até 2023 que a gente tá agora, ganhou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, não sei quantos carioca em cima de rival mais forte, o vice da Libertadores, foi vice da Copa do Brasil pro Paulista. Então, assim, não me afeta pouquíssimo. É uma história de sucesso muito grande. Eu teria vergonha de ser vascaíno, acho que hoje em dia. Ganhou a Libertadores lá na mesma época e agora tá disputando aí o 6º rebaixamento, provavelmente. O Fluminense parece ter encontrado o caminho para se manter entre os grandes. O Flu começa o retorno ao topo. Apita Eber Roberto Lopes! Pode soltar o grito entalado na garganta! O Fluminense é campeão da Copa do Brasil 2007! O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2010! O Fluminense é campeão brasileiro em 2012! Inventaram até uma tal de Primeira Liga e adivinha só. O Fluminense é campeão da Copa da Primeira Liga! O torcedor definitivamente voltou a ter orgulho do time, mas ainda faltava algo a nível internacional. Sensação de um time da Série C pro mundo. Primeiro que essa sensação ainda dói, porque não é hoje. Não foi hoje que o Fluminense foi zoado. Se você pegar publicações e posts, não é hoje que a mídia ainda sacaneia, que as torcidas adversárias sacaneiam o Fluminense. Desde 1999. Então, dói muito. No coração de um tricolor dói demais. Doía demais. Então, assim, esse título ele carrega esse peso também. Desde 1999. Antes disso, obviamente, o Fluminense tem uma história linda demais. Como todos os outros times do Rio, grandes do Rio. Mas ainda faltava algo a nível internacional. Em competições internacionais sul-americanas, o Flu foi vice 2 vezes, não conseguiu chegar ao título. E para piorar, como o Fluminense só chegava a vice na América, ainda tinha que ficar aturando os rivais, mandando pagar a Série B. Mesmo assim, nos campeonatos nacionais, o Flu voltou a ser campeão, conquistando vários títulos. Já quanto aos internacionais, faltava um quê a mais, algum detalhe. O que seria esse algo a mais? Vontade de vencer? Peso das derrotas e dos quase? Fator psicológico? Mas a sua vocação de berço do futebol brasileiro trouxe forças. Uma nova revolução se iniciou e uma aposta. A que ou a quem você atribui o título da Libertadores? A que ou a quem? Cara, não tem outro nome, é Fernando Diniz. Não tem como. Assim, o Fernando Diniz ele treinou o Fluminense, ele jogou no Fluminense no passado, eu era muito novo, não lembro dele como jogador assim. E ele treinou o Fluminense, se não me engano, em 2019, alguma coisa assim. E ele tinha um time que, pô, sem sacanagem, se tu for aqui no centro do bairro onde eu moro, tu forma um time melhor. Contrataram meia dúzia de... Pô, tinha um Zé Pinguço que tinha a barriga maior que a do meu pai, bicho. Aquilo ali, o goleiro do time era um camarada que, pô, não é profissional, sabe? Na minha empresa, onde eu trabalho, eu não contrato gente que não seja profissional. Eu não entendo como é que aquele time foi parar na mão daquele cara. E aí, como tradição no Brasil, o problema de tudo e de todos vai cair no nome de quem? Do treinador. Desde aquela época, ele já demonstrou ser um bom treinador. Ele treinou o Fluminense naquela época e agora, com um elenco mais capacitado, putz, esse título é dele, bicho. E assim, é muito merecido, do ser humano que ele é, sabe? Não conheço ele particularmente, evidente, mas se você olha as entrevistas, o trato dele humano com pessoas... Eu sou um gestor de gente na minha profissão, o que ele faz, ele se formou em psicologia para melhorar a carreira dele. A carreira dele como jogador, ela não foi boa. Ele diz que ele foi muito triste como jogador e se tornou treinador para tentar dar alegria para os jogadores da geração seguinte. Isso é muito nobre. Isso é pensar no principal capital do futebol, que é o capital humano, e não nas enormes cifras. É muito merecido. É uma injustiça que está acontecendo com ele na seleção. Injustiça essa que ele mesmo procurou, é um problema dele, então ele se meteu nessa e agora ele que assuma. Mas esse título é dele. Foi dos jogadores por ele, dele pelos jogadores, sabe? E com certeza está no ombro dele esse título, com toda certeza. Cara,
se você falar em campo, né, no campo, eu atribuo ao Cano e ao Fábio. Sem um dos dois, o Fluminense não seria campeão. Mas sem o Diniz, o Fluminense não seria. Primeiro o Diniz. O Diniz fez esse time jogar bola. Fez esse time jogar o que joga. Se não fosse o Diniz, esse time não é um time que tem condição. Ele cru, sem o trabalho que o Diniz fez, os jogadores ali não iriam jogar o que jogam hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele teve erros, teve acertos, e no final o resultado foi esse. Mas jogadores ali que se fosse um técnico convencional, tradicional, normal, não iria fazer diferença. E dentro de campo, lógico, todos participaram, né? Decisões importantes, definições importantes, mas o Cano fazendo o gol e o Fábio defendendo foi tudo. Foram os dois personagens principais, como foi o Fred e o Cavalieri em 2012. Sem um ou outro, o Fluminense não teria vencido aquele título. Só agradecer, maluco. Acho que todo o contexto, tudo que a gente tem passado em relação a ser um tipo de jogo completamente diferente, tão inusitado, né? Tão desacreditado, os caras ainda assim continuam. A gente passa um perrengue na arquibancada, mas assim, sei, acho que o que eu posso dizer é que estamos com eles. Independentemente de qual seja o resultado, estamos com eles. Se eu pudesse, sinceramente, Fernando Diniz era técnico do Fluminense até morrer, então tomara que seja. Você tem que, quando perder um jogador, repor. Você tem que fazer a manutenção, todo mundo, né? E o técnico ficar, o Diniz já faz o trabalho diferenciado. Acho que ele não dá certo na seleção, ele não vai dar certo na seleção. A seleção precisa de tempo para trabalhar. O futebol dele não dá para fazer em uma semana. E não vai dar certo. Espero que não dê mesmo. E espero que ele fique no Fluminense só, se dedique ao Fluminense só. Não por a pessoa dele, que tá feliz e tal, da seleção brasileira e tal, mas não é uma coisa... E a seleção brasileira não me seduz, nunca me seduziu. Respeito quem gosta, acho que até a maioria gosta, mas eu não sou ligado à seleção brasileira, nem nunca fui. E vendo o nosso treinador lá dividindo espaço, não me agrada. Mas, se tiver que ser assim, vai. Mas acho que ele não vai dar certo lá. Ele, no lugar dele no Fluminense, vai errar, vai acertar, mas a gente agora, ele ganhou, né, um chancelamento, né? Ele ganhou um chancelamento, não é para fazer o que ele quiser, mas você tem que agora ficar mais tranquilo, cobrar. O Fluminense joga mais leve. E se o Fluminense continuar desse jeito, com a administração do jeito tal, o presidente Mário Bittencourt tem mais 2 anos e 1 mês como presidente do clube. Tenho esperança que ele vai conquistar mais títulos, né? Como quem sabe a Recopa contra a LDU em fevereiro, o Tri Carioca, quem sabe o Tetra Carioca, e buscar mais algum dos títulos, né, grandiosos aí também, outra Libertadores, ou Brasileiro. A gente sabe que tem outros times que disputam, mas nós vamos buscar. Enquanto todos os clubes do mundo tentam copiar o modelo europeu de jogo posicional e suas variações, mais uma vez o Fluminense segue sua vocação de pioneiro. Linha mediana aqui, tem quem está do lado direito, do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo, e os caras, eles movimentam muito dentro daquele espaço e a bola chega naqueles espaços. Então, basicamente, grosso modo, é isso que é o jeito que eu vejo o futebol nesse momento, assim, a gente é quase que aposicional. Os jogadores conseguem migrar mais em posição, o campo fica mais aberto, é um jogo mais livre, e em determinados momentos a gente pega e se aproxima em determinados setores do campo, e mesmo naquele setor do campo tem troca posicional. Então acho que a maior diferença é essa, é um jogo muito mais preso nas posições e um outro jogo mais livre. Outro obstáculo era o investimento em jogadores. O Flu não contava com valores tão elevados se comparado a clubes como Palmeiras e Flamengo. O Fluminense teria que enfrentar o maior de todos os adversários, a falta de grandes investimentos no futebol cada vez mais competitivo, e teria que contar com uma boa gestão e escolhas certas e eficientes. O orçamento do Fluminense em relação ao do Flamengo, por exemplo, que é o clube que mais investiu, chegava a uma diferença de 5 vezes. E exatamente por isso a mídia colocava outros clubes na frente como favoritos ao título da Libertadores, devido ao orçamento bilionário e os grandes investimentos se comparados ao do Fluminense. Mas o Fluminense tem vocação para a luta. Acreditou e confiou. Diniz montou um time com um misto de veteranos e moleques da base, e a torcida foi junto, acreditando. Essa Libertadores foi a mais difícil, pois o Fluminense enfrentou adversários que tinham títulos que, se somados, davam 16 Libertadores. Mas o Fluminense, a essa altura, jogava um jogo diferente, envolvente. Já o Boca
Tu vê, o Boca chegou na final sem ganhar de ninguém. O Fluminense ganhou todos os campeões. Todos os times que foram campeões da Libertadores, o Fluminense ganhou. O Boca não ganhou de ninguém. Absolutamente de ninguém. Só empatou 0x0 pênalti. 0x0 pênalti. Pô, brincadeira, né? Ganhou quem apresentou o melhor futebol. Foi quando Diniz, o craque do time, fez a diferença. Ele chamou um guerreiro do banco e disse para ele: será que agora, depois de tantos anos, o Fluminense finalmente chegaria à glória eterna? Passa um filme na cabeça do torcedor. Gestão eficiente, Diniz no comando, torcida apoiando. Será que dessa vez o Flu vai superar todos os obstáculos? Kennedy entra e faz. Para o delírio da torcida. Não foi sorte, não foi o acaso. Foi Diniz. A quem você atribui esse título? Cara, acho que é ao time todo. Acho que tem muitas histórias fantásticas assim no time esse ano. O Diniz voltando ano passado e tendo o resultado que teve no Libertadores. O Cano, que tinha sido meio que execrado pelo Vasco por conta dos rebaixamentos, ele arrasando todo mundo. A própria chegada do Marcelo e tal, mas pra mim a história do John Kennedy é a principal de todas, assim, é realmente fantástico, assim, é um moleque que acho que a torcida, quem acompanhava os jogos da base, via ele muito, muito forte, muito presente, aquele discurso final do Diniz, né, falando que ele ia entrar para fazer o gol do título, acho que ele acreditava tanto quanto todo mundo que ia ser ele mesmo. Tem até um áudio dele, né, que foi vazado depois falando que ele ia fazer o gol do título e tal, então acho que é esse time, tem muitas histórias de superação, muitas histórias de grandes jogadores que ficam pra a história mesmo, tem naquele time ali, mesmo nos moleques, mesmo da galera de Xerém. Cara, persistência, entendeu? Futebol. Sensação de um time da Série C pro mundo. Primeiro que essa sensação ainda dói, porque não é hoje, não foi hoje que o Fluminense foi zoado. Se você pegar publicações e posts, não é hoje que a mídia ainda sacaneia, que as torcidas adversárias sacaneiam o Fluminense. É desde 1999. Então, dói muito. No coração de um tricolor dói demais. Doía demais. Então, assim, esse título ele carrega esse peso também. Desde 1999. Antes disso, obviamente, o Fluminense tem uma história linda demais. Como todos os outros times do Rio, grandes do Rio. Mas essa pequena mancha, digamos assim, na história, doía muito. E aí, pelo menos agora, a gente tem um baita título, um troféu deste tamanho, pra meio que calar a boca. Se fizerem um Fluminense pra gente, a gente mostra lá nossa estrelinha. Pra torcida não deixar de acreditar nunca, cara. A gente falou muito esse ano de 15 anos, não são 15 dias, né? Então, como a música lá do tá escrita, tua hora vai chegar e se for a nossa hora, vai chegar agora em dezembro também. Cara, eu acho que a torcida já fez o papel dela, entendeu? Agora o time tem que fazer o papel dele, entendeu? A torcida já contribuiu bastante pro time do Fluminense, entendeu? Esse ano foi maravilhoso. Ganhamos o campeonato em cima do Flamengo, entendeu? E ganhamos o campeonato em cima de praticamente 5 ganhadores de Libertadores, entendeu?
acho que 3 argentinos, né? Do Peru e a decisão contra o Boca, multicampeão. Cara, foi sensacional. A torcida já fez a parte dela. Qual o recado que você dá para a torcida? Torcedor, eu digo o seguinte: eu nunca abandonar, em momento algum, sempre estar do lado do Fluminense, em qualquer momento, na derrota, na alegria, na tristeza, time caindo, time vice-campeão do mundo, nunca abandonar o Fluminense. Porque o Fluminense faz parte da nossa alma, entendeu? Você que é torcedor do Fluminense, que ama o Fluminense, você deve ter esse sentimento de amor ao clube eterno e estar sempre do lado do clube. Eu me emociono porque a torcida é o que o clube tem de maior patrimônio, é a coisa mais importante, tá? Que um clube tem. Se não tem torcida, não existe clube, acaba. Ah, mas se não tem clube, não tem torcida. Sim, mas se só tiver o clube, não adianta, não funciona. O clube acontece, a torcida vem, abraça aquele amor de uma vida centenária, né? E é muito triste quando o time entra em fase ruim, vou abandonar, vou deixar de ser sócio. Não tem, você pode ser sócio do Fluminense, não existe não ser sócio do Fluminense, né? É assim, é uma premissa básica, você ser sócio, você ir aos jogos podendo, lógico, a pessoa que tem condição financeira, né, ir aos jogos, todo mundo sócio, acompanhando, torcendo, e se tiver que criticar também, faz parte, vaiar também faz parte. Eu não vaio, mas eu respeito. Então, mas o recado é esse: nunca abandone o Fluminense, porque o Fluminense é a vida de muitas pessoas. Se o Fluminense um dia faltar, é um vazio irrecuperável que a pessoa vai ter na vida dela. Eu acho que para esse ano já tá bom demais. Para esse ano já tá muito bom. Campo é 11 contra 11, vamos embora. Fluminense vence o Manchester.